Portal Cantu está acompanhando as movimentações na Cantu Quiriguaçu das eleições 2012. E hoje nós estamos no Fórum da Comarca de Guaraniaçu, onde vamos conversar com o Dr. Alfredo Xerém Neto, promotor de justiça da nossa comarca. Doutor, primeiramente, obrigado pelo senhor receber a nossa equipe aqui e para a gente falar de um assunto tão importante que é a corrupção em nosso país. E esse movimento que surgiu, que é o Movimento Paraná Sem Corrupção. O que é esse movimento, doutor? Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade aí que me foi dada de conversar com a população de Guaraniaçu, né, sobre esse assunto da corrupção. E a respeito desse movimento Paraná Sem Corrupção, o que ele é? É um engajamento de toda a sociedade lá que foi encabeçada pelo Ministério Público para que nós passamos a debater a corrupção, a nós nos atentarmos para esse mal que é a corrupção, né? Porque muitas vezes a gente pensa, corrupção só está lá em cima, lá com políticos, né? Nas assembleias, nas nossas câmaras, no Senado, etc. Nós não temos nada a ver com corrupção, mas não é bem assim. A corrupção afeta nós e está dentro de nós, infelizmente. Então esse movimento aí visa que nós possamos debater isso, nos atentarmos e refletirmos nossas atitudes, né? Esse é o principal objetivo, doutor, dessa movimentação? Principal objetivo. E tem por foco o ensino médio, né? Os adolescentes que vão votar pela primeira vez, para eles se atentarem quanto a esse mal que é a corrupção, né? Para poderem fazer a melhor escolha para gerar um futuro melhor para o nosso país. Doutor, na sua ótica, como o senhor vê esse problema em nosso país, uma vez que a gente vê pela imprensa nacional tantos escândalos acontecendo? Olha só, Aldair, esse problema da corrupção eu enxergo como a gênese de muitos outros problemas, né? Porque eu fiz uma pesquisa ali para falar com os alunos dos colégios aqui de Guaraniaçu e eu fiquei bastante assustado com essa pesquisa. Foi uma pesquisa que a Fundação Getúlio Vargas fez nos anos de 2001 até 2008 para verificar quais são os efeitos negativos da corrupção no nosso país. E foi constatado nessa pesquisa que 40 bilhões de reais em recursos federais são jogados para o ralo chamado corrupção, né? E você veja bem, se a gente fizer o cálculo desses 40 bilhões de reais, dá mais ou menos 5 bilhões de reais por ano, né? É muito dinheiro isso. É dinheiro que poderia ser aplicado em diversas das nossas áreas. Podia melhorar estradas, né, para não ter tanto acidente, poderia colocar mais policiais nas ruas, poderia colocar mais jovens dentro das escolas, poderia colocar mais médicos dentro dos hospitais, mais saneamento básico, enfim, um monte de coisas que poderiam ser melhoradas no nosso país. Esses 5 bilhões estão fazendo falta, né? A gente vê por aí como é nociva a corrupção dentro do nosso país, né? Doutor, eu acompanhava uma palestra sua no Colégio Estadual Desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa, onde o senhor ministrava a palestra lá para os alunos, e o senhor falava de um ranking que existe e que infelizmente o nosso país aparece. Gostaria que o senhor comentasse sobre esse ranking e esse número que nós aparecemos aí. Pois é, esse ranking eu dei uma estudada para conversar com os alunos, né? Eu vi que foi feito no ano de 2010 e no ano de 2011, né? No ano passado, 2011, esse ranking abrangeu 183 países dentro do mundo, né? E o nosso Brasil ocupou a posição número 73 dentro dos países mais corruptos, né? Ou seja, o primeiro lugar era o menos corrupto e o último lugar é o mais corrupto, né? Nós estamos atrás do Chile, do Uruguai e, acredite, nós estamos atrás de Cuba também, né? Estamos ganhando, por outro lado, de países como a Somália, o Afeganistão, Birmânia, né? E a gente está da metade um pouquinho para cima dos países que têm corrupção, né? Isso é ruim, muito ruim, porque nós somos mal vistos lá pela sociedade internacional, porque somos taxados de um país corrupto, né? E isso inibe que sejam feitos investimentos no Brasil por pessoas estrangeiras, né? Ninguém vai aplicar dinheiro dentro de um país que é tido como corrupto e tem grande chance de perder esse dinheiro, né? Então esse ranking é bastante preocupante. E eu digo que é mais preocupante ainda, isso é 2011 que eu estou falando, gente, porque em 2010 foi feito o mesmo ranking e a gente ocupava a posição número 69. Ou seja, nós
caímos 4 posições em um ano. Nos tornamos mais corruptos dentro de um ano. Isso é bastante preocupante, né? Em um ano, olha só quantas posições nós perdemos, né? E se continuar assim, nós vamos cada vez mais para o fundo e pior, né? Mais dinheiro jogado fora, mais a gente é mal visto pelo mundo, né? É bastante efeito negativo. Doutor Alfredo, algumas pessoas, ou um número talvez até considerado, ainda pensam o que eu tenho a ver com a tal corrupção? Que mal isso pode trazer, ainda nós tendo este pensamento? Pois é, esse estigma aí de o que eu tenho a ver com a corrupção lá, que a corrupção é só lá em cima, em Brasília, não é comigo, eu não tenho nada a ver, só tem corrupção no meio político, a gente precisa quebrar essa ideia aí, né? Porque, em primeiro lugar, esses 40 bilhões que eu falei que são dilapidados pela corrupção, quem é que paga no final somos nós, né? Eu, população de Guaraniaçu, do Brasil, porque são aumentados os tributos, né? E quem vai pagar isso aí para cobrir o rombo da corrupção somos nós. Então, já por aí, já dá para nós vermos que nós temos a ver com a corrupção, porque, infelizmente, nós pagamos a conta, né? Mas eu não digo só isso, que não tem a ver só com o ramo político, a corrupção, né? A corrupção existe onde tem ser humano, né? Infelizmente, onde tem ser humano, tem corrupção. E existe nas escolas, nos trabalhos, né? Na família. E um exemplo disso aí, eu vou pedir a ajuda do meu querido oficial de promotoria, João Eduardo Ones, né? Para listar que nós fizemos essa explanação dentro dos colégios. Lá existem uma série de atitudes que nós tomamos que às vezes a gente nem se dá conta de que é corrupção e a gente não se dá conta que está fazendo mal para a terceira pessoa. Nós estamos nos dando bem às custas dos outros, né? Nós somos o país do jeitinho e é justamente isso que a gente precisa acabar, para nós podermos ter moral para exigir lá dos políticos, lá em cima, que eles não podem se corromper. Se eu não estou me corrompendo aqui embaixo como cidadão, eles também não têm o direito de se corromper lá em cima com políticos, jogando fora o nosso dinheiro e praticando uma infinidade de atos legais, né? Então, João, me ajuda aí, me passa uma série de atitudes que a gente não se dá conta que é corrupção também. João, passando então essa informação para os nossos internautas. Então, daí, a gente, quando foi fazer essa explanação lá no colégio, a gente fez uma brincadeira com eles, né? Perguntando para eles o que eles achavam, se eles eram corruptos, né? E muitos até falavam que não eram corruptos, que não tinha corrupção, nada. E a gente acabou passando algumas informações, alguns itens que são corruptos e estão no nosso dia a dia. Por exemplo, colar na prova, né? É um ato de corrupção, porque prejudica a pessoa, né? O ensino da pessoa. E muitos deles ficaram espantados na hora que ouviram que colar na prova é a corrupção. Aquele famoso, os estudantes também conhecem bastante, a hora de fazer o trabalho do escolar lá, esqueceu de colocar o trabalho, fazer o trabalho lá, coloca o meu nome aí no grupo, né? Eu faço aí. Outras situações, furar fila. Furar fila é muito comum também, é um ato de corrupção, né? Outra pessoa que vai ficar para trás vai ter prejuízo, né? Subornar os guardas, né? Quando vai para receber uma multa, né? O guarda lá vai aplicar multa, você vai lá e suborna ele, né? Não devolver o troco errado, né? Receber um troco a mais lá, você confere o troco e vê que recebeu a mais, guarda no bolso e sai, né? Prejuízo para o vendedor, né? São inúmeros os tipos de corrupção que acontecem no nosso dia a dia e que ficarmos listando eles aqui vai demorar muito, né? Mas é uma corrupção que acontece no nosso dia a dia e que é muito ruim isso. E outra coisa também, a gente fez isso aí nos colégios justamente porque não adianta nada a gente ir lá no cara lá que há 40 anos está na política, está corrupto já, que ele não vai querer mudar, né? É melhor a gente fazer isso com as crianças, né? Com os adolescentes que estão começando, estão desenvolvendo a mentalidade deles, o ensino deles está aflorando, né? Para que seja melhor a gente dissimar isso aí, né? A corrupção sair da cabeça deles, né? Doutor, existe um ditado até rústico que pau velho não se dobra, né? Então se trabalha a cabeça dos nossos alunos para que tenhamos um futuro melhor, é isso? Pois é, que muitos dos nossos alunos, eles vão ser políticos, vão ser advogados, etc., né? Eles vão se formar, se dar bem na vida e eles vão contribuir para o futuro do nosso país. E eu espero que contribuam de maneira correta, agindo com educação, com honestidade, com princípios éticos, que é justamente isso que a gente busca com o movimento, né? Que o movimento tem duas frentes de atuação. Primeiro, punindo os corruptos, através da nossa atuação do Ministério Público, né? E a outra é prevenindo, porque punir
somente não basta. Nós temos que prevenir para que não aconteça novamente e nós não tenhamos que punir, porque punir é ruim, né? Nem sempre a gente consegue colocar o dinheiro de volta de onde foi tirado, né? Porque existem artimanhas e tal que impossibilitam isso. Então, prevenção é o melhor remédio. E essas são as duas frentes de atuação do movimento, de maneira punitiva e maneira preventiva. Porque o que a gente está querendo passar aqui para a população é que a corrupção tem como causa uma causa cultural, né? Nós vemos muitas vezes na televisão, etc., nas ruas, que eu quero me dar bem às custas dos outros, né? E não importa o que aconteça, eu quero me dar bem porque o nosso país é o país do jeitinho. Então eu tenho que me dar bem a qualquer custo. E não é por aí, né? Porque eu me dar bem às custas dos outros quer dizer que o outro vai se prejudicar. Eu não faço essa reflexão, né? O outro se prejudica, mas eu me dou bem. Eu tenho que parar para pensar, olha, eu não estou agindo certo. Eu tenho que mudar minhas atitudes, porque o comerciante que pegou, me deu o troco a mais, está se prejudicando, está trabalhando lá e está se prejudicando. Também, se alguém perde um celular ou alguma coisa na rua, eu vou devolver. Eu não vou pegar para mim porque é errado isso. Nós temos que enaltecer essas condutas honestas, dizer que essas são certas. E não me dar bem às custas dos outros, não tem jeitinho, porque isso legitima a prática da corrupção na política, né? Essas nossas atitudes do dia a dia, que nós frustramos com o dever de honestidade, legitimam lá em cima. Porque eu penso, é só um pouquinho de dinheiro estou pegando, olha só quanto estão pegando lá em cima. Mas não é bem por aí, porque eu não vou ter moral para exigir lá em cima, né? Não vou ter como falar, olha, lá é corrupção, mas eu estou limpo, né? Eu não posso falar isso porque a gente está fazendo essas atitudes no nosso dia a dia. É bem isso que o movimento quer inibir, né? Com essas informações, doutor, como que as pessoas devem fazer para participar desse movimento? Para participar do movimento, tem um site lá, www.paranasemcorrupção.org.br. As pessoas visitam lá, assistem vídeos, leem artigos, são bastante interessantes esses artigos, né? E também a gente firmou termos de parceria com diversos segmentos aqui de Guaraniaçu, com as rádios, firmamos com as escolas, firmamos com a Associação Comercial de Guaraniaçu, com a OAB, com o Conselho da Comunidade. Então já tem uma boa representatividade, está tendo adesão de todos esses ramos, né? E daí nós vamos fazer uma audiência pública, nós vamos fazer também com os alunos, que é o foco principal desse movimento, os alunos, o futuro do nosso país, um concurso de redação para eles debaterem o tema, para eles começarem a pensar o quanto é errado a corrupção, que a corrupção está dentro de nós, não só na política, né? E sobre essa redação, nós vamos entregar prêmios e no final esses prêmios serão entregues numa audiência pública, né? Que eu pedi a ajuda da Andressa aí para dar mais detalhes para os nossos ouvintes, aí para os nossos telespectadores, né? Que ela desenvolveu o edital juntamente comigo, né? Para poder esclarecer melhor para as pessoas aí que estão nos assistindo. Então, Odair, a gente gostaria de estar convidando, né? A gente já passou em todos os colégios aí do município para divulgar o nosso movimento e também convidar os alunos a participar desse nosso concurso de redações, né? As inscrições vão se iniciar na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã. A gente vai disponibilizar em todos os colégios, o Colégio do Guaporé, a Casa Familiar Rural, o CBEJA, ali o supletivo, no desembargador a gente também vai estar disponibilizando essas fichas de inscrição. Aí, então, a gente gostaria até de falar para os pais incentivarem seus filhos a participar, né? E muito importante, vai ter premiação ao final. A premiação será, para o primeiro lugar, uma bicicleta e um certificado também, né? Que é importante para o currículo desse aluno futuramente. O segundo lugar será um celular, marca Samsung, e também um certificado, né, de participação e da classificação obtida pelo aluno. O terceiro lugar será um par de tênis, né, fornecido aí pela Associação Comercial com seus associados, e também o certificado. Aí do quarto lugar ao 10º será somente o certificado, que talvez até seja importante, né, é importante para o aluno futuramente conseguir o seu emprego ou melhor se colocar no mercado de trabalho. Então, a gente gostaria de estar divulgando também ao restante da população para que incentive os alunos a participarem. Aí eu gostaria de esclarecer também que só participarão, a gente está fazendo o concurso destinado ao primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, ao curso de formação de docentes do magistério e ao curso técnico em agroindústria da Casa Familiar Rural.
o foco são esses alunos, né? Como a gente falou, são os que vão votar, a faixa etária que já vota e tal. Então, a gente gostaria que esses alunos participassem. A entrega dos prêmios será lá no dia 28, a partir das 18 horas, no pavilhão da igreja, que a gente vai estar organizando, né, essa audiência pública. Então, a gente gostaria que os pais incentivassem os alunos, né, que podem realizar que estão enquadrados aí para participar do concurso, que realizem o concurso, que prestem a prova. A prova vai ser no dia 19 de setembro, a gente vai estar fazendo em 3 horários, que é às 8h30, às 13h30 e às 19h15, lá no Colégio Desembargador. Então, os alunos podem se inscrever e participar. O tema da redação vai ser o que eu tenho a ver com a corrupção. Então, os alunos já podem estar acessando o site ali para consultar o material de apoio e desenvolver uma redação e, quem sabe, ficar bem colocada e ganhar os prêmios e os certificados. Nós estamos conversando com a equipe do doutor Alfredo Xerém Neto, nosso promotor de justiça. Doutor, para nós encerrarmos essa participação aqui, nós já agradecemos também. Nós estamos acompanhando nos últimos dias aí, através da imprensa, o caso Mensalão e até algumas condenações de alguns mensaleiros assim conhecidos. Aquela história de que no Brasil não tem lei para político, o político não vai para a cadeia, isso está mudando, doutor? Pois é, com esse julgamento aí do Mensalão, é o primeiro passo para nós quebrarmos esse paradigma negativo, né, de que não tem lei, a lei só se aplica para nós comuns. Está quebrando com esse julgamento, está havendo condenações, né? Isso é um importante passo no nosso país para nós mudarmos a mentalidade das pessoas, sobretudo dos que exercem poder, para ver que a lei para eles vale também, assim como para nós está valendo. Então, esse julgamento, esse nosso movimento aqui, Paraná Sem Corrupção, que é um desdobramento de outro movimento nacional chamado O que eu tenho a ver com a corrupção, que é justamente o tema da redação que os alunos vão discorrer. São atitudes positivas para nós mudarmos essa mentalidade, mudarmos essa cultura de jeitinho, essa cultura tão nefasta que é para o nosso país, e para nós subirmos o ranking, né, que a gente comentou ali, mudarmos a ideia e termos um futuro melhor para o nosso país, para nossos netos, né, para melhorar a vida deles, né. Doutor, quero agradecer em nome de toda a equipe do Portal Cantu essa sua participação e nos colocamos também à disposição do senhor, da sua equipe toda, para o que for necessário para as informações que cheguem até a nossa população. Daí eu que agradeço, é sempre um prazer a gente estar conversando aí com a população de Guaraniaçu. Queria agradecer ao João, a Andressa, que tem me ajudado diuturnamente. Aí, se não fosse eles, não existiria Ministério Público aqui na nossa comarca. Agradecer também ao pessoal que trabalha aqui no fórum, agradecer a todo mundo aqui. E eu quero sempre contribuir com a rádio, esclarecer a população. As portas da nossa promotoria está aberta aí para quem precisar. Nós estamos à inteira disposição do nosso povo aqui de Guaraniaçu. Eu agradeço e queria convidar o pessoal aí para participar da nossa audiência pública lá, que vai ter a premiação que a Andressa falou. Nós estamos conversando com uma promotora que lida bastante nessa área do patrimônio público para punir os corruptos. Ela vai dar uma palestra bastante interessante. Convidar então os pais, todo mundo para participar disso, ver também as redações dos alunos, né? Vai ser um evento bastante legal. Convidar a Portal Cantu também para comparecer lá, né? E finalizando aí, agradecer a todos, né? Portal Cantu, tudo o que acontece na Cantu, você vê aqui.